Olá! Hoje nós iremos falar sobre o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Vamos falar sobre o Reino de Gana e o Império do Mar. Primeiro vamos iniciar refletindo sobre a diferença entre reino e império. Um reino é uma entidade político-administrativa mais estável e menor, enquanto o império se caracteriza por uma constante tentativa de expansão desse território, ou seja, é algo bem maior e necessita de mais pessoas participando da sua administração. Um reino, ele é mais fácil de se administrar porque a quantidade de território é menor. Já o império, ele é uma expansão territorial muito grande e vasta. O Reino de Gana. Nos territórios ocidentais do Sudão, desenvolveram-se os mais conhecidos impérios negros africanos, como os impérios de Gana e do Mali. O Império de Gana se constituiu como Estado centralizado no século IV. Nessa época, seus fundadores, os soninqueses, organizaram-se militarmente para se defender de povos do deserto, os berberes, que atacavam aldeias e roubavam alimentos, mulheres e crianças. Assim nascia Gana. A capital de Gana é Kumbi Saleh. O soberano, o nome do chefe político soberano local é o rei Gana. E Gana, a palavra Gana, significa senhor da guerra. A base da economia de Gana era o ouro, tanto que historicamente o reino de Gana é conhecido como a cidade do ouro. Não possui em seu território ouro, mas sim em territórios por ele dominados e também controlados. No caso, as passagens do comércio do ouro passavam pelas terras pelo reino de Gana. A base da economia, então, era o ouro, mas também os ganeses eles desenvolviam a tecelagem, a ferraria e a agricultura. A principal religião de Gana, da sua crença local, era animista ou fetichista. E nessa religião atribui-se a vida espiritual a elementos da natureza, por vezes representados na forma de ídolos, ou seja, estatuetas, que são os fetiches. Mas o principal culto que eles celebravam era ao deus serpente. O deus serpente, que segundo a lenda, saía da toca no dia da coroação do rei e anualmente recebia em sacrifício a mais bela jovem. O apogeu, ou seja, o maior período de crescimento de Gana, foi entre os séculos 9 e 10. Aqui na imagem você vê o mapa do Reino de Gana e a sua capital. O Império do Mar. O reino conhecido como Mandinga ou Mali, ao sul de Gana, era de início composto por caçadores que também trabalhavam a terra em campos comunitários. A expansão territorial dos malineses, habitantes do Mali, estava vinculada ao processo de islamização do reino a partir do século XIII. Por muito tempo, o Mali conseguiu a proeza de ver os mais variados povos e reinos vassalos reconhecerem seu rei como único soberano. Foi uma época de tranquilidade, sem conflitos intensos, apesar de muitos povos locais não professarem a fé, ou seja, o islamismo. Então, o reino do Mali é conhecido como Mandinga, Mali ou Malinquês. A capital do império, Niani. O soberano ele é chamado de Rei Mansa. Mansa, que significa Rei dos Reis. O seu território ele é composto de mais de 400 cidades e vilas. E essas cidades e vilas, por serem várias, eram comandadas por um chefe que se chamava Fard.
Farba ou Farba. A segurança do império contava com um poderoso exército armado. Esse exército vinha de todas essas 400 vilas e cidades. O império era composto por povos caçadores, agricultores, comunitários e criadores de animais. A maioria do povo malinês professava a fé do islamismo. Neste momento, terminamos mais um Estudando em Casa. Até a próxima aula.